Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Realmente, boa noite, quero agradecer a Deus por ele estar me dando essa oportunidade de estar vindo para um grande clube aqui do Rio de Janeiro. Muito feliz, minha família está feliz, é isso que importa para eu chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Tá sem patrocínio nenhum o Vasco, porém, para poder tentar algum aumento junto à Pixbet, que eles queriam quase o mesmo valor que o Flamengo, mas não pode comparar hoje em termos... Eles chegaram, botaram na mesa, disse assim, ou me paga igual... O Flamengo cai fora. Quanto é lá? O Flamengo hoje tá 110 milhões, né? 58, 59 dá pra comprar. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligadinhos, conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você está ligado no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Estamos aqui para falar do nosso Vascão. Meus amigos e minhas amigas, logo de cara, pra gente, eu tô batendo essa tecla todo dia para vocês não esquecerem, tá? Olha aqui na minha mão, ó. Vocês estão vendo? Essa aqui é uma camisa oficial do nosso Vasco de treino, original, belíssima, belíssima, novinha. Inclusive eu vou sortear ela e uma outra parecida com essa, só que é a preta, né? As duas camisas de treino do nosso Vasco. No próximo domingo, dia 21, vamos estar fazendo uma live comemorativa, aniversário de 1 ano do nosso canal. Vamos sortear duas camisas originais do nosso Vasco. Inclusive amanhã eu já vou estar com a camisa preta em mãos, que acabou de chegar na agência de Correios aqui. Chegou a notificação para mim, só que o horário não deu, mas amanhã eu vou pegar. Já vou mostrar para vocês aqui no canal, que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né, gente? Mas brincadeira à parte, a única coisa que eu peço para vocês é o engajamento, né? Vocês se inscreverem, deixarem aí o like e compartilharem o nosso vídeo, tá joia? E na live, no próximo domingo, eu vou fazer um esquema ali pra gente sortear. Vai ser ao vivo, tá? Então, você tem que estar assistindo a live, tá bom, gente? Vocês têm que assistir a live, porque eu vou sortear durante a live ali. Eu vou dar 30 minutos pra todo mundo colocar o seu nome lá no comentário com o número da sorte. E a gente vai sortear ao vivo as duas camisas, hein? Só pra reiterar, próximo domingo, 5 horas da tarde. Lembrando que o nosso Vasco vai entrar em campo no sábado contra o Fluminense, 4 da tarde, então domingão o Vascão não joga, né? Então 5 horas da tarde é um horário tranquilo que dá pra gerar o domingão aí, né? Dá pra geral acompanhar. Valeu, galera? Dito isso, então vamos agora sim entrar no nosso vídeo, né? O nosso conteúdo nessa terça-feira, dia 16 de abril. Perdão, galera, dia 16 de abril, para deixar vocês muito bem informados em relação ao nosso Vasco, tá? Vamos trazer aqui, vamos abrir aspas para o volante Hugo Moura, que chegou ao Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco. Vamos falar também aí, Romário, gente, o baixinho Romário pode voltar aos gramados, hein? Acreditem se quiser, a gente vai explicar isso para vocês daqui a pouco. Vamos descer-lhe o sarrafo numa casa de aposta aí oportunista, que tá tentando surfar na onda com o nome do Vasco da Gama. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô falando, se tratando de patrocínio master. Não é betano, nem estrela da Bet. A gente vai descer a paulada, daqui a pouco vocês vão descobrir quem é. Vamos falar do David, vamos falar da CBF, vamos falar de Vasco da Gama e Bragantino. Nosso elenco já viajou, já está em Bragança Paulista, né? Vamos falar aí também sobre o novo camarote inaugurado em São Januário. Deixa eu analisar aqui. Vamos desejar feliz aniversário a grandes jogadores que passaram por aqui. Sobre a treta dentro do Pedrinha 777, a Dona Globo tentou passar o pano, mas não teve jeito. Durante a tarde eles tiveram que dar uma reiterada na treta, né? Vamos falar também sobre o nosso Matheus Cocão, Matheus Carvalho. Não é Zinedine Zidane não, mas o homem jogou de terno diante o Grêmio, né? Vamos dar uma moral aqui pra ele, vamos falar dar uma pincelada aqui no panorama do nosso meio-campista. Vamos falar também de um Vasco de milhões, né? O Vasco que ajudou a economia do Rio no ano passado. Então acompanhe o nosso conteúdo até o final. Já
Já começando então pelo início, meus amigos e minhas amigas, o volante Hugo Moura chegou ontem aqui no Rio de Janeiro, né, no aeroporto, logo de cara ali a rapaziada do BTB Esportes, do Atenção Salgadinhos, enfim, os canais que cobrem o dia a dia do Vasco, tanto de YouTube quanto ali na mídia convencional, se fizeram presentes no aeroporto já para poder já dar ali, né, a primeira ênfase, a primeira palavra do novo meio-campista do Vasco da Gama de 26 anos, ele que foi revelado pelo Urubu, passou por outros clubes de menores expressões, mas estava, né, agora atualmente no Atlético Paranaense e chegou para vestir a camisa do Vasco. Então vejam o que o Hugo Moura falou, as primeiras palavras dele ao pisar ao Rio de Janeiro do nosso Vascão, e a gente já volta. Realmente boa noite, quero agradecer a Deus por ele estar me dando essa oportunidade de estar vindo para um grande clube aqui do Rio de Janeiro. Muito feliz, minha família está feliz, e é isso que importa para eu chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Tenho certeza que a torcida, o clube, os jogadores estão emotivos. Sei que vai ser um ano importante para todos nós. Eu estou aqui para ajudar, vou dar meu máximo aqui no clube. Que podemos fazer uma excelente temporada e dar alegria para os nossos torcedores. Fiz a minha base no Flamengo, sim, mas eu acho que eu sou um grande profissional. O que passou, passou. Tenho minha cabeça boa, que eu vim aqui pro Vasco, com a minha família me ajudando, meus empresários. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo e que a gente possa sair esse ano com uma boa temporada, que a gente possa chegar lá em cima na tabela do Brasileiro e fazer um excelente ano, que é isso que importa para a torcida e para o Vasco. Nunca vai faltar raça, sempre vou dar o meu máximo no clube. Onde eu passei, nunca faltou raça. É isso que eu vou fazer aqui no clube e é isso que a torcida espera. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui. Show de bola, né, gente? Então o que passou, passou, né? Ele tá aqui para escrever uma nova história. Boa sorte a você, Hugo Moura. Seja bem-vindo ao nosso gigante da colina, né? O verdadeiro clube do povo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, uma outra informação é o seguinte. Hoje, né, o meio-campista passou por exames no CT Moacir Barbosa, tá? E foi aprovado nos exames médicos. Com isso, já vai assinar com o nosso clube. O nome dele, inclusive, deve aparecer no bid ou ainda hoje, nos próximos minutos ou horas, ou amanhã, no mais tardar, tá? A expectativa da comissão técnica do Vasco e também da diretoria do clube é que o atleta esteja apto para vir a campo, né, para entrar em campo, para vestir a nossa camisa de forma oficial, já para o clássico do próximo fim de semana diante o Fluminense no Maracanã, tá, gente? Então fica o registro aí, as atualizações envolvendo o nosso novo reforço, né, Hugo Moura, o Vasco que vai pagar algo em torno de 10 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do atleta, 5 milhões vai para o Atlético Paranaense, 5 milhões para o Mulambo da Gávea, né? Ambos os clubes detinham 50% esse porcento foi bom, dos direitos econômicos do atleta. Agora, mudando de assunto, falando um pouquinho aí do baixinho Romário, né? É ele mesmo que meteu mais de 1000 gols, né? Marcou seu 1000º gol com a camisa do nosso Vasco, artilheiro aqui no nosso Vascão aqui, fez história no nosso gigante da colina. Vários títulos, o Romário que já foi técnico e jogador ao mesmo tempo. Vocês lembram dessa situação? Lá atrás, antes do Vasco contratar o Renato Gaúcho, na época ali era o Renato Portaluppi, né? Muito lá atrás, o Renato Gaúcho tinha até um cabelão, coisa e tal. O Vasco estava precisando de um treinador. E o Vasco foi e colocou o Romário como técnico. Na época o presidente era Eurico Miranda. O Romário foi técnico e atleta, né? E quando a gente pensava que a gente nunca mais ia ver algo parecido assim no futebol, ou até mesmo em relação ao próprio baixinho, que já está aposentado, viu? Dos gramados. Sabe o que aconteceu? O Romário no ano passado, não sei se foi no início desse ano, enfim, há pouco tempo atrás, o Romário se elegeu presidente do América do Rio, né? O Mequinha, né? O nosso querido América do Rio. E ele, para quem não sabe, ele também é senador, né? Fato é, gente, que o Romário, se inscreveu, ele está inscrito para jogar a segunda divisão do Campeonato Carioca pelo América. Rapaziada, já pensaram se o homem volta, joga a divisão do Carioca ali e mete vários gols ajudando o América a classificar para a Série A? Isso vai dar um rebuliço no meio do futebol. O que vai ter de jogador aposentado querendo voltar? Porque aí vai acender de novo aquela pergunta. O jogador quando é bom e ponto, ou a idade chega uma hora que não dá mais, né? Então
Achei no mínimo curioso, interessante, né? A gente não sabe se ele vai realmente entrar em campo, se ele fez isso para dar aquele rebuliço ali, para chamar os holofotes pro América, né? Fato é que essa notícia é verídica, é real, tá? Foi divulgada hoje pelo GE. Globo, então boa sorte ao baixinho Romário, né? Que tá inscrito para jogar a segundona do Campeonato Carioca. Galera, agora é o seguinte, entrando no assunto que mais me deixou puto no dia de hoje, me deixou chateado. Só que antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dar meus parabéns, eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. Pro meu amigo aqui de Resende, o nosso querido José Carlos, ele que é tio do meu amigo Wallace, né? José Carlos vascaíno, né? Um casaca no seu coração, um abraço, obrigado pelo carinho, pela força, palavras aí que nos incentivam a continuar com o nosso trabalho. Que Deus siga te abençoando, você e toda a sua bela família aí. E tamo junto, viu, meu guerreiro? Tamo junto, precisar, só dar aquele alô no zap, valeu? Então, galera, agora sim, já que eu mandei um abraço pro nosso amigão vascaíno aqui de Resende, José Carlos, é o seguinte, vamos começar a falar aqui da situação de patrocínio master, né? A gente sabe que até hoje, dia 16 de abril de 2024, o Vasco se encontra sem patrocinador master no momento. A gente tinha contrato no início do ano com a PixBet, algo em torno de 22 a 23 milhões de reais por ano, valores irrisórios. A diretoria do Vasco entendia e entende, todo torcedor também concorda com isso, que o Vasco precisa, né, e deve ter um patrocinador que valorize mais a marca Vasco da Gama, porque o Vasco por si só é um clube muito valorizado, é uma marca muito valorizada, conhecido no Brasil inteiro, aonde o Vasco vai jogar, até os atletas do Vasco estão de bobeira. Medel, que passou por grandes clubes, ganhou a Copa América 2 vezes, Medel tá louco, tá bobo de ver. Cada cantinho do país que ele viaja com o Vasco, eles veem a magnitude, né? Como o Vasco é gigante, o quão é gigantesco a instituição Vasco da Gama. Aí o que aconteceu foi o seguinte: o CEO, eu não sei nem o nome dele, não quero nem saber. O CEO da casa de apostas Esporte da Sorte, que estava negociando com o Vasco até poucos dias atrás, Esportes da Sorte, Estrela Bet, surgiu a notícia na semana passada de que a Betano pode ser a nova patrocinadora do Vasco. Até agora, nada em concreto. Mas fato é que ele esteve em um podcast, esses podcasts da vida, que agora tem podcast pra tudo quanto é lado, né? É modinha, daqui a pouco passa. Mas enfim, ele tava num podcast desse aí da vida aí, coisa e tal. E aí falou lá pro camarada que tava entrevistando ele, falou que o Vasco tem que entender que nunca vai se igualar ao Mulambo, sabe? Porque o Mulambo ganha 110 milhões por ano. E aí, segundo ele, a gente não sabe se é verdade, segundo ele, o Vasco teria pedido valores aí bem parecidos com o Urubu. O cara desdenhou do Vasco, o cara debochou, o cara foi irônico. Mas aí, peraí, pra não ficar só no que eu tô falando, eu vou tentar colocar pra vocês aqui, tá? Caso não apareça, é porque eu tomei direitos autorais, eu precisei tirar aqui do YouTube. Mas eu vou colocar o trecho, tá, desse fanfarrão falando, e a gente já volta pra falar em cima do que esse camarada falou do nosso Vasco. Sem patrocínio nenhum o Vasco. Porém, para poder tentar algum aumento junto à PixBet, que eles queriam quase o mesmo valor que o Flamengo, mas não pode comparar hoje em termos... Ah, eles chegaram, botaram na mesa, disse assim, ou me paga igual... O Flamengo cai fora. Quanto é lá? O Flamengo hoje tá 110 milhões, né? E aí o Vasco queria igual do Flamengo. O Vasco recebia 35, né? 22. É. De 110 para... Aí disse, não, vamos dizer 100, queria o quê? 5 vezes o valor. Ou me dá ou tô fora. Até hoje tá fora. Ontem botaram lá o Roberto Dinamite na camisa, né? Então, hoje nós estamos no mês de abril, então você tira 4 meses sem patrocinador, né? É um erro de gestão ou de ego? Rapaz, ali o Vasco, ele é torcedor aqui. Tem aqui esse meu amigo Darlan, que ele sabe que eu vou falar a pura verdade. Existe uma briga política. Existe a SAF, existe o Pedrinho. O Pedrinho manda no time, mas não manda no clube. A SAF manda em tudo e não manda em nada. A gente não sabe nem como é que é a história. Entendeu? Isso é muito... E é muito... quem perde é o torcedor. É o torcedor. Porque não consegue fazer um elenco competitivo, vai brigar pra não cair, não briga pro título. Porque é um time igual... Porque vamos lá, o Vasco tem estrutura. Tem torcida, que é o principal. Que é o maior ativo. Mas não tem gestão. Bom, agora que vocês acompanharam, ou se não acompanharam, né? Só pra vocês entenderem o teor, ele tentou apequenar o Vasco de tudo quanto é jeito, tá? Se você tá por fora, se por um acaso o YouTube deu aqui, cortou, você não conseguiu assistir, entra lá na sua rede social, joga lá no YouTube lá, entendeu? É CEO da Esportes da Sorte Podcast, vai aparecer. Gente, o cara desdenhou do Vasco. Ele veio bater no peito. Já estamos em abril, né? E um clube do tamanho do Vasco tá sem patrocínio. Teve que colocar Valeu Dinamite na camisa. Ele tá tentando... Vai tomar no meio do cu. Vai tomar no meio do cu desse cara e dessa casa de aposta de porcaria, de merda, esse Esporte da Sorte. Foda-se essa casa de aposta. Foda-se essa casa de aposta. Tá?
Sabe por que eu falo isso? Porque a Esporte da Sorte não patrocina ninguém. Não patrocina ninguém, tá? Patrocina 3 clubes do nosso futebol brasileiro, para ser bem exato, para não ser injusto. Vou pontuar para vocês aqui, ó. É o Bahia, o Atlético Paranaense, tá? E o Grêmio. Desses 3 clubes, o melhorzinho é o Grêmio. Que a torcida do Vasco dá de chinelada na torcida do Grêmio. É muito maior, é muito maior. Então esse cara tava pensando que ele ia chegar aqui no Rio de Janeiro, ia colocar qualquer 30, 40 milhões de reais na mesa, e ia colocar a marca dele pro Brasil, pro mundo inteiro ver, numa marca gigante que é o Vasco da Gama, pagando valor ali irrisório, e ele tava achando que ia abafar. Aí o Vasco não aceitou, e eu concordo em não aceitar. É uma vergonha o Vasco hoje não ter um patrocínio? É uma vergonha o Vasco não ter um diretor comercial? É uma vergonha o Vasco não ter um diretor de futebol? Também é. Mas também é uma vergonha se o Vasco se sujeitar a receber qualquer migalhazinha de qualquer empresa de merda, que nem essa casa de aposta aí. Tá? A estrela da essa estrela da Esporte da Sorte que vai patrocinar a puta que o pariu. Desculpa do palavreado, mas tem coisa que a gente tem que falar. E eu falo aquilo que a mídia convencional não pode ou não quer falar. E eu falo, não quero nem saber, tá? Esses caras estão achando que são quem? Porque eu garanto pra vocês, o Vasco vai continuar sendo gigante. A Esporte da Sorte, amanhã ou depois, o governo federal pode mudar a legislação e ela pode fechar daqui uma semana. Não só ela, mas qualquer casa de aposta aqui do nosso país. Então que marra é essa? Que marra é essa? Tá achando que tá falando de qual clube? Com todo respeito. Tá achando que tá falando do Náutico? Todo respeito ao Náutico. Mas em comparação ao nosso Vasco da Gama. Tá achando que tá falando do Paysandu, do Remo? Tá achando que tá falando de quem? Respeita a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, senhor. Você queria patrocinar o Vasco porque você viu uma chance de ouro para sua empresinha que não é nada ainda no mercado nacional. Você viu uma chance de ouro de colocar uma marca que ninguém conhece numa camisa que todo mundo conhece. E todo mundo quer transmitir a imagem, que é o nosso Vasco. Aí deve ter tomado uma paulada na orelha porque o Vasco não quis aceitar o valorzinho irrisório que vocês, com certeza, deveriam estar pagando, supostamente devem ter oferecido. E agora vem Putinho falar bobagem, porque até o momento eu não escutei ninguém do Vasco falando mal da Esporte da Sorte. Eu não vi o Pedrinho, não vi Lúcio Barbosa, não vi ninguém do Vasco abrir a boca em podcast nenhum, em mídia social nenhuma, para falar mal de casa de aposta, de patrocinadora, muito menos da Esporte da Sorte. Aí como é que esse cidadão, como é que esse senhor tem a cara de pau de ir lá num podcast, lá na Conchichina, para falar mal do Vasco? Ele tá putinho. Então que vai patrocinar o Juventude, vai patrocinar o Criciúma, vai patrocinar o Ceará, tá? Vai patrocinar quem você quiser. É óbvio, hoje, esportivamente falando, não dá pro Vasco receber a mesma coisa que o Flamengo recebe. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. 110 milhões, 100, 110 milhões por ano, é óbvio. Mas que o Vasco merece receber pelo menos 60, 70 milhões, pelo menos por ano, merece. Claro que merece. A torcida do Vasco bate recorde em cima de recorde. Tá? É recorde em cima de recorde. Tem uma pauta que eu ia falar no final do vídeo, que eu até esqueci e anotei no final, mas eu vou trazer para agora, que tem tudo a ver com o assunto. Hoje saiu um levantamento aí através do veículo Super Vasco, tá? Tá o link lá na Net Vasco, quem quiser entra lá, vai estar o link para vocês verem isso, junto ao governo do Rio de Janeiro, tá bom? Esse levantamento indica que o Clube de Regatas Vasco da Gama no ano de 2023 colocou mais de 580 mil torcedores nos estádios, mais de meio milhão de torcedores no estádio. O Vasco da Gama ano passado movimentou mais de 540 milhões de reais na economia do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama é um clube de milhões de torcedores apaixonados e de milhões de reais que movimenta essa economia, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país. Como assim, Álvaro Silva? Tá falando do quê? Ué, bilheteria de estádio, bares, restaurantes, lojas, né? Deixa eu ver aqui, produtos oficiais licenciados, transporte, todo mundo precisa se locomover para assistir um jogo de futebol, fast food, alimentação, bebida e etc. Então o Vasco movimentou para a economia do Rio de Janeiro ano passado 543 milhões de reais. Aí eu tenho que escutar qualquer Zé Ninguém que trabalha numa empresa que ninguém conhece, que está colocando rio de dinheiro agora na mídia para poder aparecer, que até então era só mais uma na fila do pão. Eu vou deixar um Zé Ninguém desse vir tentar diminuir a nossa instituição? Quem é a Esporte da Sorte na fila do pão? O cara quer vir falar, só porque o clube jogou a Série B. Porra, o Palmeiras também jogou 2 vezes a Série B, porra.
Aí eu pergunto pra vocês, o que foi que o Corinthians disputou o ano passado? Além de passar vexame no Campeonato Paulista, vexame na Copa do Brasil, eles fizeram vexame na Sul-Americana e brigaram pra não cair. Até a penúltima rodada o Corinthians brigou pra não cair. E o Corinthians botou aí a vai de bet, colocou lá no Corinthians 110 ou 120 milhões. Aí eu tenho que ouvir esse fanfarrão dizendo que o Vasco tem que continuar com a PixBet, 20 e poucos, 30 milhões. Vai pra puta que o pariu com essa casa de aposta. Se você, torcedor e torcedora do Vasco, tiver um pouquinho de consciência, quer fazer a sua aposta, eu não tenho nada contra, cada um faz o que quer da sua vida. Agora, eu, Álvaro Silva, aconselho você, torcedor e torcedora do Vasco, boicota, cancela a sua conta na Esporte da Sorte. Eu não tenho. E nem vou ter, nem vou criar conta nessa casa de aposta de merda. E pra você que não tem conta ainda, não cria. E quem já tem, cancela. Tá? Quem tem conta nessa casa de aposta, cancela. Cancela. Porque é muita humilhação. A gente não pode se sujeitar a isso. E a melhor resposta que o torcedor do Vasco tem que dar e pode dar pra essa empresinha, desse tamanho assim, é o cancelamento. Cancela essa empresa. Boicota. Não se inscreva, enfim, não entra nessa onda. Tem milhares de casas de aposta para apostar, menos essa tal de Esporte da Sorte, tá, gente? Fica aí o registro, tá? E outra coisa, né? Agora também cabe ao Vasco ir ao mercado e colocar um patrocínio. E esse Zé Ruelo ainda faltou respeito com o Dinamite. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Eu fico indignado, tá? Eu fico indignado. Sabe por que eu fico indignado? Porque vamos fazer um exercício aqui. É muito cômodo para algumas empresas colocarem 100, 120 milhões em 1, 2, 3 clubes só. Por quê? Porque você sabe que todos os outros clubes vão arrecadar no máximo a metade disso, no máximo. Então, automaticamente, você colocando um valor mais alto no clube, o clube que recebe mais, ele tem mais dinheiro para contratar. Tem mais dinheiro para contratar, tem um elenco melhor. Tem um elenco melhor, briga por título e levanta caneco. Levanta caneco, todo mundo ganha. E aí aquele ciclo vicioso fica do mesmo jeito, entra ano, sai ano, no mesmo ciclo vicioso. O que está grande cresce, o que está menor diminui. Né? O de cima sobe e o de baixo desce. Já dizia a música lá das antigas. Tá? Então as pessoas não prestam atenção nisso. É muito cômodo para 2 ou 3 empresas aqui no Brasil colocarem dinheiro só em 2 ou 3 clubes. Porque eles sabem que esse desvio de dinheiro que eles estão colocando em 2 ou 3 clubes, eles vão nadar de braçada em comparação aos outros clubes e vai ter sempre uma desvantagem. Tá? E aí nisso aí, eu vou dar uma paulada agora na cabeça da dona 777 Partners de merda, que não tem capacidade de trazer uma empresa poderosa para patrocinar o Clube de Regatas Vasco da Gama, para pagar valores que essa camisa aqui enverga. Essa camisa aqui, só na Vasco TV no último jogo, foram mais de 800 mil visualizações. Jogo do Vasco bate recorde de audiência quase todo jogo. Aí eu tenho que ouvir esse tipo de coisa. Tá de brincadeira, dá licença. Eu quero que se dane essa casa de aposta aí. Agora, gente, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do nosso David, né? É o seguinte, muito especulado ontem no Vitória, agora é oficial, tá? Vai ficar no Vasco, não vai deixar o Vasco já se posicionou, o atleta fica, o jogador quer ficar, o clube quer que ele fique, e a proposta também é menor do que o Vasco vai ter que pagar pro Internacional no fim do ano, quando ele bater as metas de 60% dos jogos, tá? Agora, já pegando o gancho, já mudando de assunto também, a CBF no dia de hoje divulgou o afastamento de 3 árbitros, tá, gente? Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Árbitros os quais apitaram a partida entre Vasco e Grêmio, que foi o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro de Atlético Goianiense e Flamengo, que é o André Luiz Schittino, e o árbitro de Corinthians e Atlético Mineiro, tá, gente? Que é o Yuri Elino. Os 3 árbitros foram afastados. Agora, só para ficar um registro aqui, um parênteses, uma opinião minha, afastou, ok. Fizeram muita coisa errada durante a rodada, ok, beleza. Agora, não adianta afastar. Você vai afastar eles, no próximo jogo vai mudar o nome, só vai trocar o CPF. Vai ter mais 2, 3 camaradas fazendo cagada de novo. Sabe por quê? Hoje o jogador é profissional, o técnico é profissional,
a fisiologia é profissional, os seguranças são profissionais, quem fica na catraca do estádio é profissional, o repórter na beira do campo é profissional, o cameraman é profissional, até o gandula, se der mole, é profissional. Tem gandula que tem carteira assinada com o clube. E só o árbitro que é amador, não é profissional. Recebe por jogo e pronto. É igual aquele cara que trabalha por diária. Me dá o meu dia aí, valeu, amanhã eu não volto. É tipo isso. Então não adianta, tem que ser profissionalizada a arbitragem no Brasil. Essa CBF ridícula, não sabe fazer rigorosamente nada e quando faz errado. E ainda acha que tá abafando, né? Tá? Só um outro parênteses aqui, já falando da CBF. Há uns anos atrás, foi extinguido, quando algum time aqui no Brasil ganha título, da torcida entrar no gramado para comemorar com o time. Aí hoje a gente viu ontem, o Bayer Leverkusen foi campeão lá na Bundesliga na Alemanha, e a torcida tomou o campo. E isso aí ganhou mídia. Tá todo mundo achando bonitinho, achando legal na Europa, que a torcida entrou no campo e comemorou junto com o time, com o Bayer Leverkusen, a conquista do título. Mas aí pro brasileiro, quando isso acontecia aqui no Brasil, essa várzea tem que acabar. Porque na Europa isso não acontece. Porque lá é primeiro mundo, na Europa ficam apenas os Stuarts e não tem grade, não tem nada, ninguém invade o campo. A civilização europeia é muito mais evoluída do que os brasileiros. E piriri, parará e pororó, aquela velha mania de querer lamber tudo que é da gringa e desvalorizar tudo que é nosso. Aí hoje a gente vê o gringo fazendo o que o brasileiro fazia, invadindo o campo. Aí eu aposto com vocês que o próximo título que tiver aqui no Brasil, a torcida vai invadir o campo e vão achar bonitinho de novo porque os alemães fizeram. É sempre assim. Aí a dona CBF sempre pega o exemplo errado das coisas. O exemplo certo ela não pega, tá? Só para ficar essa observação, não que isso aconteceu aqui, só para ficar essa observação em relação ao nosso futebol. Tá, agora mudando de assunto, gente, é o seguinte, se tratando aí de Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Na verdade é Red Bull, Bragantino e Vasco, né? O Vasco já viajou para Bragança Paulista, vocês estão acompanhando as imagens do nosso elenco que já desembarcou hoje no aeroporto em São Paulo. O ônibus do nosso Vascão pegou os atletas para levá-los, né, para o interior paulista, ali para a cidade de Bragança, onde o nosso elenco vai ficar concentrado até amanhã, né, para a partida das 7 horas da noite, diante o Red Bull Bragantino, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Tivemos uma informação no dia de hoje de que o nosso chileno Guilherme Medel continua no Chile, a mãe dele se encontra com graves problemas de saúde, ele não viajou ainda para o Brasil e não foi relacionado para a partida. Quem está cotado para jogar como titular ao lado do zagueiro Léo é o zagueiro João Vitor, né? Ele que entrou também aí na partida no domingo diante o Grêmio, tá? Então fica o registro. E já pegando o gancho, né, gente, já que o Guilherme Medel não vai poder jogar essa partida, né, como eu mencionei para vocês, quem pode assumir a titularidade é o João Vitor, né? Então você já acompanha uma arte na tela, segue os atletas que viajaram, né, os jogadores relacionados para essa partida, que são eles: Adson, Cleiton, David, Deluca, Galdames, João Vitor e JP. O goleiro Keiler, Léo, o goleirão Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon e Matheus Carvalho. Deixa eu ver aqui. Paulo Henrique, Puma, Rayan, Rojas, deixa eu ver, Rossi, Serginho, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Zé Gabriel que voltou a ser relacionado, né? Como o Guilherme Medel não vai jogar essa partida, Zé Gabriel voltou a ser relacionado e está cotado aí para quem sabe entrar no decorrer da partida. Na zaga, no lugar do Medel, o nome mais cotado nesse momento é do João Vitor, tá, gente? O nosso elenco trabalhou pesado hoje no CT Moacir Barbosa, fez os últimos trabalhos preparativos aí para viajar para Bragança Paulista. Nosso elenco já está concentrado no momento no qual eu estou gravando aqui para vocês. E amanhã à noite, né, é a hora da verdade. Segunda partida aí do Campeonato Brasileiro. A gente vai enfrentar o Bragantino, que empatou com o Fluminense na primeira rodada aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, pelo placar de 2-2, tá, gente? A transmissão dessa partida vai ficar única e exclusivamente com imagens, né, a cargo do Premier, tá? Então, você que vai assistir pela televisão, só pelo Premier, você pode escutar, né, a narração ou através da Vasco TV ou através das rádios, né, Rádio Globo, Rádio Tupi, as rádios aqui do Rio de Janeiro ou de fora do país que vão fazer a transmissão, a cobertura completa dessa partida lá em Bragança Paulista. Uma outra situação bacana aí é que o Centro Cultural Candinho, né, a casa onde foi fundada, né, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, amanhã vai inaugurar um novo telão, tá, gente? Então você, torcedor do Vasco da Gama, que vai se fazer presente no Rio de Janeiro, corre lá, vai lá,
na região central do Rio de Janeiro, ali na área portuária, na Rua da Saúde, né, onde fica o Candinho, né, onde o nosso Vasco foi aí fundado, né. Eles vão transmitir Bragantino e Vasco num telão, é 0800, é gratuito para todos os torcedores do Vasco, então muito bacana, fica aí o registro, vocês estão acompanhando a arte na tela, né, de divulgação dessa partida aí. Meus parabéns aos torcedores, né, idealizadores desse projeto aí de revitalização, né, e manutenção dos trabalhos lá no nosso Centro Cultural Candinho. Gente, agora mudando de assunto, né, a diretoria do Vasco da Gama, o nosso Vasco inaugurou nesse último domingo, diante a equipe do Grêmio aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, camarotes, tá, gente? Isso mesmo, camarote especial, tá? Para pessoas com espectro autista, tá? Então, muito bacana, sensacional. Meus parabéns ao Vasco. Para quem não entende do assunto, né? De repente nunca procurou saber. Enfim, pessoas que têm espectro autista, gente, são pessoas que têm, vamos dizer assim, algumas habilidades sensacionais fora de série, mas tem algumas situações, por exemplo, às vezes lugar com muito barulho, às vezes muito tumulto, muita situação, deixa essas pessoas um pouco agitadas ou até mesmo estressadas. Com isso, o Vasco fez um camarote especial para pessoas com essa situação, com espectro autista, para se sentirem mais acolhidas, mais, né, num lugar, num ambiente mais ali, mais aconchegante, para terem acesso ao jogo do nosso Vasco da Gama. Então, meus parabéns ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, pioneiro, né, em várias situações envolvendo a inclusão social no esporte, tá? Agora, meus amigos, mudando de assunto, deixa eu pegar aqui, tem muita coisa pra gente falar. E galera, eu quero desejar agora os meus parabéns para 2 jogadores, né, que jogaram aqui no nosso Vasco da Gama. O primeiro deles é o Cocada, né? Isso mesmo, o Cocada tá completando 63 anos no dia de hoje. O nosso querido Luiz Edmundo Lucas Correia. Calma, não é o Edmundo Animal, não. É isso mesmo, o nome do Cocada é Luiz Edmundo Lucas Correia. Ele está completando 63 anos no dia de hoje, jogou no Vasco de 88 até 89, foram 38 jogos e 3 gols, conquistou o Campeonato Carioca de 88, onde ele fez o gol do título, e ele que também é irmão do cracaço, né, Miller, né, aquele brasileiro, jogou Copa do Mundo, baita jogador também. Então, meus parabéns ao nosso querido Cocada, né, bem oportuno, né, hoje, aniversário do Cocada, anteontem o Vascão ganhou com o gol do Cocão, né, e vamos que vamos, né, galera. E outro camarada muito vascaíno também, sabe quem é? Ele que tem a manha. Sabe quem eu tô falando? O Dé Aranha, ele mesmo, hoje comentarista de futebol, um dos melhores que a gente tem aí. Com ele, não tem trava na língua, ele manda o papo mesmo na cara, é papum, né? O nosso querido Dé Aranha tá completando 76 anos no dia de hoje. Ele que vestiu a camisa do nosso Vasco de 1970 a 1974, teve outra passagem também entre 75 e 76 aqui no nosso Cruz Maltino, onde jogou 221 jogos e anotou 72 gols, conquistou a Taça Guanabara de 1976, ele que era muito habilidade, foi bom, né? Era muito habilidoso, né? E vascaíno assumido, né? Muito vascaíno e um baita comentarista esportivo, o nosso querido Dé Aranha, ele que tem a manha, completando então 76 anos. Meus parabéns a esses ex-atletas do nosso Vasco. Agora, gente, o assunto mais quente desse vídeo, né? Se tratando aí da treta, né, entre Pedrinho e 777 Partners, né? Hoje pela manhã, no blog ali do Lauro Jardim, né, do jornal O Globo, né? Ele divulgou a seguinte situação, que em nota o Clube de Regatas Vasco da Gama teria informado que não houve ultimato ou ameaça alguma a 777 Partners, tá, gente? E segundo aí o Lauro Jardim, o Vasco não pediu o adiantamento do aporte que está previsto para setembro desse ano no valor de 270 milhões de reais. Aí agora, no início da noite, no finzinho da tarde para o início da noite, saiu uma outra situação. Deixa eu pegar aqui para falar certinho para vocês. Olha só, saiu uma outra situação. O próprio GE. Globo também trouxe essa notícia, tá? De que o Pedrinho teria notificado a 777 pedindo garantias de que o aporte financeiro previsto para entrar no Vasco da Gama em setembro desse ano será pago, tá? Valores aí de 270 milhões de reais são os valores que a 777 Partners, né? A 771 de merda, né? Traduzindo para o português, né? Brincadeiras à parte, que essa empresa teria que colocar no Vasco. Então o Pedrinho teria enviado um ofício, uma notificação pedindo, tipo assim, olha só, então me dê garantia, mostra para mim, me prova que o dinheiro vai bater na conta. Aí eu falo para vocês,
Se o Pedrinho tá pedindo garantia que a gaita, que o dinheiro vai cair, opinião minha, tá? Não conversei com nenhum conselheiro, eu tenho contato no Vasco, mas não conversei com ninguém sobre isso não, é opinião minha. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho de verdade? Acho que o Pedrinho está se movimentando nos bastidores. Ele quer primeiro saber se a 777 vai ter condições de fazer esse aporte, por quê? Se ela não tiver condições de fazer o aporte, ela vai estar dando a canetada, o aval para ele dar continuidade em um certo tipo de trabalho que a gente acredita que esteja acontecendo em off, nos bastidores, nada em oficial, que é justamente o trabalho para tirar a 777 da SAF do Vasco, para de repentemente ou comprar parte dos direitos dos esportivos do Vasco, ou trazer uma outra empresa para que essa empresa compre, sendo uma outra associada da nossa SAF, que a palavra SAF significa Sociedade Anônima do Futebol. Quando você tem uma sociedade, é mais de um dono, né? Então hoje temos dois donos, né? O Vasco Associativo e a 777 que detém 70% dos direitos. Ou seja, segundo vazou, porque todo mundo... É interessante esse contrato também. Todo mundo fala, eu não li. Parece que virou uma muleta, né? Parece que virou meio que uma desculpa, né? Porque quem a gente põe a confiança para ler o contrato fala assim, eu não li o contrato. Ou então quando lê faz igual o Pedrinho, né? Eu não posso falar o que eu li no contrato, né? É interessante. Mas aí todo mundo fala, mas tem uma cláusula no contrato que se a 777 não colocar o aporte na data prevista, o Vasco pode retomar o controle das ações do clube. Mas peraí, como que as pessoas sabem dessa cláusula se ninguém assume que leu o contrato? E quem leu fala que não pode falar por motivo de confidencialidade. Vocês notam que no Vasco tem muito fio, tem muita ponta solta, tem muito fio desencapado, tem muita coisa que não bate? Vocês observaram? É muito contraditório as coisas no Vasco. Todo mundo fala que não tem acesso ao contrato. Quem teve acesso ao contrato fala que não pode falar nada. Mas aí joga na mídia assim, olha, se a 777 não pagar, nós vamos retomar as ações. Pô, que doideira, né? Fato é que dentro dessa informação do GE. Globo, isso leva a nós torcedores a crer que o Pedrinho deve estar trabalhando sim em off nos bastidores para tentar trazer uma outra empresa. Se é a Crefisa, se não é, a gente não sabe. Não sabe. A gente não sabe qual é a manobra. Mas existe sim um racha. Tá? A Globo tentou passar o pano para essa situação, tentou recolocar as palavras aí através do blog, né? Tentou passar o pano bonito, tentou recolocar as palavras para dizer assim, não teve briga não, se reuniram lá em São Januário esses dias 9 e pouca da manhã, conversaram sobre camisa, conversaram sobre patrocínio master, sobre a estreia do Brasileiro, sobre essas situações aí, patrocínio, não sei o quê, e ficou por isso mesmo. Aí as informações dos bastidores é o contrário. É de que o Pedrinho botou a 77 na parede e falou, se vocês não fizerem o que tem que fazer, vamos entrar na justiça e vamos requerer os nossos direitos. Então ou vocês andam na linha, faz o que está no contrato, ou comigo vai mudar, porque o Salgado não é mais o presidente. Isso foi a notícia que chegou pra gente. Aí agora a Globo tentando passar o pano, aí vem, não foi bem assim. Não foi bem assim, piriri, parará e pororó, né? A gente sabe também que no mesmo dia se reuniram aí o Ramon Dias, Emiliano Dias, Josh Wander. Parece que eles agora vão ter reuniões a cada 15 dias, tá? A comissão técnica do Vasco vai ter reuniões com a alta cúpula da 777 a cada 15 dias. E tem gente achando ruim, tem vascaíno falando assim, olha, isso é um perigo, porque aí já demitiram o Matos por isso. Agora, se o Ramon Dias falar com a alta cúpula da 777, isso pode gerar um desconforto no novo diretor de futebol, porque eles vão estar atravessando ele, vão estar passando da palavra dele, falando diretamente com a cúpula da 777. E isso não tá legal, gente. Quem deu essa abertura foi a alta cúpula da 777. E outra coisa, a gente reclamava tanto de falta de transparência, falta de engajamento, falta da 777 dar ouvido pro que tá acontecendo no Vasco. Aí quando a 777 vem no Brasil, não tô passando pano não, quero que essa empresa vá pra puta que o pariu, tá? Só precisa entender o que eu quero dizer. Quando eles vêm no Brasil, fazem reunião com o Pedrinho, o pau torou lá, o Pedrinho botou as cartas na mesa, eles devem ter colocado alguma coisa na mesa também, só que o Pedrinho não vai entregar, lógico, tá certo. Aí eles foram lá, se reuniram também com a comissão técnica para ver questão de reforço, montagem de elenco, aquilo que foi combinado, o que não foi, reunião ali de videoconferência a cada 15 dias. Aí tem gente que reclama. Aí eu falo pra vocês, o Vasco não tem nem diretor de futebol, gente. E outra coisa, quando o Alexandre Matos já estava no Vasco,
O problema que o Alexandre Matos saiu não foi pela interlocução com a comissão técnica. O problema do Alexandre Matos sair do Vasco não foi, essa é a Globo passando pano. Estão falando, não, porque o Alexandre Matos saiu do Vasco, porque a comissão técnica não tinha uma interlocução muito boa com ele e com a 777, por isso ele deixou o clube. Não foi isso. Ele deixou o clube porque a 777 prometeu um montão de coisa para ele, prometeu autonomia e na verdade ele estava ali, algemado, engessado, não tinha autonomia nenhuma. Ele falou o quê? Vou ficar aqui alienado nada, daqui a pouco dá tudo errado, vai cair tudo nas minhas costas. Ele pegou o boné e tá lá no América Mineiro e vida que segue, entendeu? Então assim, vamos parar com isso também, porque nada tá bom pro torcedor do Vasco, nada tá bom. Os americanos, fanfarrão lá, o Josh, a turminha dele, estão cagando pro Vasco. Aí quando eles vêm aqui no Vasco, a turma desce-lhe a madeira, entendeu? Então fica difícil, mas assim, eu quero que eles sumam do Vasco. Mas em relação ao Ramon Dias, o Emiliano Dias, tá certo ter essa reunião com a alta cúpula da 777, porque tem coisa que você passa pro diretor de futebol, chega na reunião, ele pode ficar com o rabinho preso e ter medinho de falar. E se o Ramon Dias tem coragem de colocar a pica na mesa de falar, então deixa o Ramon Dias falar diretamente com o Johannes Spur, com o Josh Wanda e dane-se. Ramon Dias fazia isso na Arábia, gente. Lá na Arábia Saudita, o que mais é comum lá é dirigente atravessando todo mundo. Quem manda é o Sheik. O diretor de futebol falou A, o Sheik falou não, vai ser B, porque o técnico pediu, o diretor de futebol vai ficar quietinho, porque quem manda é quem tá pagando. Infelizmente é assim, gente. No mundo do futebol é assim. Então, como são eles que pagam, eles querem dar ouvido pro Ramon Dias, deixa dar ouvido pro Ramon Dias. Só que é o seguinte, se prometerem pro Dom Ramon e não fizerem, como fizeram com o Matos, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Então vamos torcer para que eles cumpram o que eles estão combinando, porque com nós já não cumpriram. O Flamengo hoje arrecada isso, o Vasco arrecada isso, o time deles tem um elenco assim, o Vasco tem um elenco assim. Cadê, Josh Wander? Cadê? Isso aí eles já erraram logo de cara quando chegaram aqui no Vasco, tá? Agora, eu quero saber do Pedrinho, né? Qual vai ser o parecer dele em relação a 777? Vamos aguardar. Tá no nosso imaginário que ele deve estar trabalhando nos bastidores aí para, né, ou botar a 777 na linha para eles fazerem o investimento de médio e curto prazo que a gente precisa para ontem, ou botar eles no lugar deles, que é a puta que o pariu, e trazer alguém que queira realmente um Vasco forte para ganhar tudo. Tá? Essa é a grande realidade. Agora, galera, é o seguinte, vamos dar ênfase aqui um pouquinho pro nosso querido Matheus Carvalho, né? Ele que entrou na seleção da rodada aí do Bola de Prata ESPN. Vocês estão acompanhando a arte na tela, é muito difícil isso acontecer, tá? Jogador de volância ali entrar no meio-campo. Então, meus parabéns ao Matheus Carvalho. Ele que, gente, ele que é brasileiro, né? Ele tem 22 anos, é novo, chegou aqui no Vasco com 21. Tem 1,74 m de estatura, é volante, joga com o pé esquerdo e é natural lá de Turucuí. Tá, gente? Lá de Tucuruí, perdão. Lá de Tucuruí, no Pará, tá, gente? Então ele é paraense, lá no norte do nosso país. É muito Vasco, né? Tem muita gente que fala errado. Ah, o Pará no Nordeste. Não. O Pará é no norte do nosso país. O norte é uma região linda. O Pará é um estado sensacional. Um casaca para todos os vascaínos do Pará. Sobretudo, né? Lá de Tucuruí, que é a terra de onde veio o nosso Matheus Carvalho, conhecido por lá e por aqui também como Matheus Cocão, né, gente? O Matheus Cocão que foi revelado no Clube Independente do Pará. Diga-se de passagem que esse Clube Independente, no escudo deles, né, tem uma cruz de Malta, né, então acho que não é à toa que ele veio parar aqui no Vasco. Tava no Náutico em 2022 e veio pro Vasco em 2023, tá? Gente, no Independente ele jogou apenas 2 partidas como profissional, no Náutico foram 20 jogos também como profissional. Aqui no Vasco da Gama são 21 jogos e 1 gol, tá? Então, o gol que ele marcou com a camisa do Vasco foi o primeiro gol da sua carreira como atleta profissional. Ele marcava alguns golzinhos ali, outro colar, quando era da base, mas depois que virou profissional não tinha conseguido balançar as redes. O próprio atleta falou, né? Uma coisa que não é normal comigo, eu quase nunca faço gol, né? Então eu vou continuar trabalhando para evoluir, para continuar ajudando meus companheiros em campo fazendo gol, né? Isso ele falou após a partida, né, gente? Olha só, vocês acompanham uma outra arte aí na tela. No último jogo ele marcou um gol. Teve 2 finalizações, uma delas no gol, 50% de acerto. Foram de 58 passes, 48 certos, né? Então foi 83% de assertividade nos passes. Acertou 3 dribles, de 3 que tentou, 100% nos dribles, né? De 13 duelos que ele disputou, ganhou 8, né? 61%. Foram 11 bolas recuperadas, né? Ali o jogador que mais recuperou bola para o nosso Vasco da Gama. E a nota dele
pelo SofaScore foi 7.2, tá? Ele que foi eleito o segundo melhor jogador da partida atrás ali do David, né, do nosso DVD. Então meus parabéns ao Matheus Carvalho, né? Eu vou até apurar algumas informações sobre a história dele, né? Tem algumas notícias circulando na internet, a gente vai apurar se é verdade mesmo ou não. E eu vou trazer para vocês aí daqui uns dias, né, mais curiosidades desse jogador, né, que chamou a atenção de nós aí, torcedores, né? Tomara que ele continue assim. Boa sorte ao Matheus Carvalho, galera. Eu já tinha falado para vocês, né? Eu já falei no início, né, que eu ia falar que o nosso Vasco é um Vasco de milhões, né? Nosso clube movimentou aí mais de 540 milhões de reais na economia do Rio de Janeiro no ano passado, tá? E colocou mais de 580 mil torcedores nos estádios. Então, meus parabéns ao nosso Vasco da Gama, que movimenta a economia do Rio de Janeiro de maneira pesada, né? De maneira feroz, né, galera? Agora, é isso aí. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Eu fico por aqui, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!